Eu tenho uma palavra que arde no meu coração já há quase 10 dias, e eu creio que essa é uma palavra para a igreja. Gênesis capítulo 3, diz assim, vou aqui para frente, essa é a atualizada, né? Ora, a serpente mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito, a esta disse a mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis nele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e do mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Nessa noite que o Senhor venha falar, o Senhor já tem falado ao nosso coração, mas nós queremos ouvir mais. Queremos que o teu Espírito Santo venha de encontro ao nosso coração nessa noite e fala de uma maneira clara, nos direciona para a glória do nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Você pode assentar. Nessa noite eu quero falar com você sobre algo muito importante. O que eu vou falar com você nessa noite é algo para despertar a igreja. Nós precisamos estar atentos ao tempo que nós estamos vivendo. E eu quero falar nessa noite desconstruindo sofismas. Satanás, ele trabalha na vida do homem, do ser humano, através de sofismas. Esse texto que nós acabamos de ler, nós vemos que Satanás, ele lançou uma semente no coração de Eva. Eu não sei quanto tempo Satanás estava ali. E existe um ditado: fale-se uma mentira várias vezes, para que ela tenha som de verdade. E diz que uma mentira repetida várias vezes, ela pode soar como uma verdade. Hoje aqui nessa igreja nós vimos que nós somos uma igreja que cuida. Esse casal entrou aqui com a vida destruída e tantas pessoas. Uma verdade: a Igreja Batista da Lagoa, ela cuida dos seus membros. Tem pessoas que têm sido abençoadas, tem pessoas que têm encontrado direcionamento para a vida. O sofisma, o que significa sofisma? É um argumento que parece verdadeiro, mas é falso. Satanás falou que os olhos abririam, certamente, abriria para o mal. Mas Satanás, ele pega aquilo que Deus falou, e Satanás distorce aquilo que ele falou. E quando nós ouvimos Eva, quando ela recebe a palavra, quando ela recebe essa ministração, Eva acrescenta algo que Deus não tinha falado com ela. Deus tinha falado com Eva: não coma do jardim. E Eva começa a dialogar com a serpente. Eva fala: não somente devo comer, mas nem tocar. Deus não falou tocar, Deus falou: não coma do fruto. Qual era o sofisma que Satanás estava lançando no coração de Eva? Era que Deus não era tão bom como ele parecia ser. Era que Deus estava escondendo alguma coisa. E muitas vezes na nossa caminhada vem coisas para nos enganar, e começa na nossa mente enganos, distorções da palavra. Muitas vezes Satanás, ele distorce a palavra. Sofisma é algo que parece verdadeiro, mas é falso. É um engano, é uma forma de raciocínio enganosa, feito para confundir, para manipular, ou para convencer alguém de algo que não corresponde à realidade. Deixa eu dizer um sofisma que muitas vezes está dentro da igreja. A igreja não cuida. Sofisma, a igreja cuida sim. Às vezes um sofisma: o pastor não é acessível. Sofisma, ele é acessível. Às vezes ele não tem à disposição no momento, porque nós temos que cuidar de cada vida acessível.
Olha para a pastora, não, pastora, eu tenho medo da pastora. Mentira, isso é um engano de Satanás. Eu não conheço uma mulher tão doce como a pastora, mas ela é firme. As pessoas que conhecem a pastora sabem que ela é um doce, mas é uma mulher que ela não vai ter medo de falar a verdade. Eu experimento isso na minha casa. Eu tenho medo da pastora, sofisma de Satanás. Pastor Isaac, ninguém consegue falar com ele. Eu não desligo meu telefone, sofisma. A Batista da Lagoa, você viu? Todos os membros não estão sendo cuidados. Mentira, isso é sofisma de Satanás. Nós acabamos de falar, só não é cuidado quem não quer. Às vezes, não tem uma recepção no ato. Esses dias um irmão me ligou aqui da igreja e falou assim: pastor, preciso falar com você agora. A gente estava com um prato na mesa. Estava com um prato na mesa jantando. Eu falei: Viviane, eu tenho que ir. Esse irmão me ligou. E quando eu cheguei aqui, é um irmão que é lá da célula, é o Vinícius. Ele falou: pastor, eu falei: eu tenho que ir. E quando eu cheguei aqui, esse irmão era algo muito importante para ele. Porque ele me ligou e falou: eu preciso do senhor agora. Eu falei: agora é sério. Alguém falou: preciso falar com você. Aí tem um outro que está na frente, precisa falar agora. E eu vim para a igreja, deixei o prato na minha mesa com a minha família e vim para a igreja. Eu falei: estou indo agora te atender, meu irmão. Quando eu cheguei aqui, ouvi aquele irmão, orei com aquele irmão, orei com a família dele. O pastor é alguém acessível. E muitas vezes Satanás, quando coloca isso, pastor não é tão acessível, ele está colocando uma barreira para distanciar o teu coração da liderança. Sofisma. Isso é um sofisma. Os membros da Batista da Lagoa não são cuidados. Sofisma. Aqui nós cuidamos das pessoas. Aqui nós pregamos a palavra. Então nós temos que ter cuidado com o sofisma, porque o sofisma não é para prejudicar a igreja nem a liderança, mas é para prejudicar você. Porque quando Satanás coloca ali que Deus estava escondendo algo de Eva, ele não ia atingir Deus, mas o alvo dele era Eva. E Eva, ela come do fruto por causa de um sofisma. E quantas pessoas caem em cilada e Satanás sabe quem ele usa, irmão. Satanás sabe quem ele usa. E nós temos que ter cuidado. Nós estamos vivendo um tempo de conquista como igreja. Nós temos que ter cuidado, porque a nossa unidade é a nossa força. Hoje eu quero chamar a Batista da Lagoa. Nós devemos caminhar em unidade. Nós devemos caminhar em amor um com o outro. Nós precisamos abraçar um ao outro. Nós precisamos vibrar com as vitórias uns dos outros. Nós temos que ter cuidado, porque o sofisma parece lógico, mas não é. Principalmente com aquilo que não sabe. Satanás trabalha com aquilo que você não sabe. E aí ele começa a trazer coisa naquilo que você não sabe. Como você não sabe, o que você faz? Satanás entra e ele começa a trazer as mentiras. Deus não vai revelar tudo para você. Ele vai revelar o suficiente para você crer. Mas quando ele revela o suficiente, Satanás vem com mentiras, com enganos. Parece correto, mas é enganoso. Pode ser usado com propósito para manipular. Sofisma é para manipular. Você quer ver um sofisma? É quando alguém é ferido e ele encontra com você. A primeira coisa que ele traz é a ferida dele. Ele vomita sobre você. E quando ele vomita sobre você, você tem dois caminhos: ou você assume a ferida dele, ou você traz cura para a vida dele. E muitas vezes, querido, é usado de propósito para manipular, e às vezes sem intenção, porque às vezes o humano, ele nem percebe que está sendo usado. Ele está querendo colocar a dor dele para fora, mas essa dor ele está colocando para uma pessoa errada, de uma maneira errada, no momento errado. E isso aí, muitas vezes, acomete-se com erro e traz destruição. Você já viu aquele ditado? Se muita gente acredita, não é verdade? Todos estão dizendo, todos estão falando. Sofisma. Tudo que falar, tem gente, todo mundo, todo povo, cuidado, sofisma. Sofisma, vou te dizer um sofisma que acontece muito: todo rico é ladrão, todo patrão não gosta de funcionário. Sofisma. Quando a pessoa chega na empresa e fala assim, alguém chega lá, um funcionário mais velho, né? Aí chega e fala assim: esse patrão aqui não gosta de funcionário. O funcionário chega, a primeira coisa no trabalho,
Ele recebe o quê? Um sofisma de alguém que está lá, que está insatisfeito, e ele está reclamando de um lugar onde ele tem a provisão. É um sofisma. Então nós temos que ter cuidado, e nessa noite eu quero abrir a sua mente, para que nós não deixamos ser enganado. Então qual é o sofisma comum? Eva caiu porque ela estava emocionalmente fragilizada, e ela começou a dar ouvido coisas na mente dela, e essas coisas começaram a machucar Eva, e o objetivo do sofisma era lançar Eva contra o seu Deus. O objetivo do sofisma muitas vezes é lançar o funcionário contra o empresário, a ovelha como o pastor, o marido contra a mulher, o pai contra o filho contra o pai. E muitas vezes esse sofisma vem como barreira, e nós não percebemos. Nós não percebemos, e muitas vezes nós estamos no engano, e coisas não estão acontecendo na nossa vida, porque nós estamos travados. Nós estamos ali paralisados em coisas na nossa mente que nos bloqueiam, que não abrem o nosso coração para amar, que não abrem o nosso coração para ver. Nós só conseguimos enxergar daquele lado, porque nós somos contaminados, e Satanás, ele sabe de uma coisa, ele sabe como contaminar. Satanás é mais inteligente do que eu e que você, meu irmão. Ele está há milhares de anos nessa terra, enganando, destruindo igreja, destruindo líderes, destruindo ovelhas que estão machucadas, feridas, e já não conseguem levantar mais, porque foram feridas por outras ovelhas, que foram usadas por Satanás, e muitas vezes com mentira, muitas vezes com engano, e muitas vezes aqui na mente, distorcendo a palavra de Deus, porque Satanás sabe que a nossa unidade, que você com a sua liderança, num comprometimento, numa oração, numa cobertura, nós vamos muito longe, nós vamos conquistar muito, mas Satanás sabe, se nós dividirmos entre nós, não adianta nós orarmos, nós vamos colocar muita força para reparar coisas no nosso dia a dia, e esquecermos de avançar. Então o que ele faz? Como ele quer nos parar? Ele começa a dividir dentro da igreja. A pessoa olha para o pastor e fala: olha pastor, olha o que aconteceu. E aí muitas vezes está ali uma mentira de Satanás, separando muitas vezes a ovelha do pastor. A serpente não venceu Eva por falar que Eva era inferior, mas ela venceu Eva com um diálogo persuasivo da distorção da palavra. Ela disse: Deus está te escondendo alguma coisa. A desconfiança, ela é um problema, porque você pode estar desconfiando de alguém, de algo muito bom. Nós precisamos estabelecer a nossa confiança plena na palavra. Deus trouxe você para a Batista da Lagoa, e é aqui que Ele vai te capacitar. Oh, foi tão lindo. Cadê o Samuel? Cadê o Samuel, pastora? Cadê a Isabela? Vem aqui. Foi tão lindo. Fica aqui vocês dois aqui na frente aqui, por favor. Foi tão lindo. Aconteceu um evento lá em casa. Samuel levou os meninos para a montanha. Vou dar um aplauso ao Senhor pela vida desse casal. Samuel é meu filho mais velho, e a Isabela é minha nora mais velha. Levaram os meninos. Nós chegamos aqui, que é tanto de menino aqui. Ia levar esse menino para um lugar, e lá, falando de masculinidade para adolescente, falando de superação, de entrega, de busca, provocando nesses meninos um crescimento interior como homem, para enfrentar. E quantos meninos muitas vezes estão debaixo de sofisma? E quantos meninos estão travados muitas vezes, separados dos pais, porque acham que os pais são duros demais, acham que os pais não amam. Sofisma: o pai ama o filho, o pai cuida do filho, e muitas vezes a linguagem do pai, principalmente o pai homem, ela é uma linguagem muito agressiva. Eu estou doido para ser avô, porque avô, eu não quero já eduquei, e diz que avô é bom demais. Quem é avô aqui? Levanta a mão. Depois eu tenho que pegar uns conselhos com você, viu, Diva? Viu, Erli?
Diz que é bom demais, porque você não tem aquela tensão de dar destino. E a tensão de dar destino, você não descansa, você fica o tempo todo. Esse menino tem que acertar na vida. E quando casa, parece ser assim, ó. Esse ano eu casei 2. Então imagina, pastora, nós demos uma relaxada. Falou, agora tem alguém do lado, tem uma leoa que vai ficar perto deles, que vai guardar eles. Agora eles têm responsabilidade, eles têm uma família. Porque o pai, eu casei também, né? A Ingrid, quase que eu encontrei com eles, eu estava pertinho deles. Foi uma benção o casamento lá, né, Getúlio e Mônica? Casei ali, cadê o profeta, o Rafael? Glória a Deus, olha aí para você ver. Casei esse casal maravilhoso, Rafael e a Renata também essa semana passada. Que bênção. E é tão bom os pais verem porque você está destino. Mas muitas vezes os filhos não interpretam bem a linguagem do pai. O pai é para amar, mas antes de amar, ele tem que ensinar a obedecer. E muitas vezes é um sofisma. Muitas vezes o sofisma, ele não está somente do lado do filho, mas ele também está do lado do pai. E muitas vezes Satanás, ele coloca o sofisma dos dois lados, impedindo, e muitas vezes coloca uma inimizade. E um filho sem referência de pai, ele não vai longe. Ele não consegue ir, ele tem que alinhar com o pai. E aí nós levamos as meninas, foi lindo demais. Quantas meninas estão? O rapaz falou que ela é linda e ela já... Algumas pessoas vão falar que a menina é linda, mas não é para amar. E aí nós precisamos ensinar essa linguagem para os pais, para fortalecer essa linguagem dela, ouvir que ela é linda e saber, eu já sei disso. E aí, qual é a sua intenção? E ela levou as meninas, 21 meninas lá para casa, sentou essas meninas à mesa, pastor. E essas meninas ficaram como princesa. E elas foram cuidar, deu o melhor para essas meninas. E agora eu estou com vontade de falar, mas não vou falar, viu, Isabela? Eu sei que no final foi tão lindo esse encontro geracional. Como é lindo nós podermos ver, querido, as famílias sendo estruturadas e quebrando o sofisma. Qual pai que não ama uma filha? Qual pai que não beija uma filha com carinho, dizendo, minha filha, você é preciosa? Qual pai que não celebra a vitória de um filho? Esse moço Getúlio, ele chorava tanto. Eu falei, Mônica, dá água para ele, para ele não ficar desidratado. E quando mandou beijar lá o noivo, o Getúlio beijou antes do noivo, viu? Falou, você está? Calma, Getúlio. Mas, querido, nós celebramos a vitória dos nossos filhos. Você celebra a vitória da sua esposa. Você celebra a saúde emocional da sua esposa. Você celebra o seu marido. E muitas vezes essa linguagem ela é distorcida dentro de casa por causa de engano. Quantos eu celebro a vida das minhas ovelhas? Hoje eu orei para uma ovelha aqui que estava com dificuldade. Ele veio na oração da madrugada, ele trouxe um carro novo para eu consagrar. Gente, eu fiquei maravilhado com aquilo. Eu fico feliz eu celebro a vitória das minhas ovelhas. Eu fico feliz quando as minhas ovelhas crescem, porque eu vivo isso na minha vida, eu tenho vivido isso na minha vida. A gente entende as estações, nós precisamos celebrar. Deixa eu dizer para você, você está numa igreja que o pastor ama crescimento. Eu quero que você cresça em todas as áreas. Eu quero que você multiplique os seus filhos. Alguns casadinhos de novo ficam assim, casa logo que eu estou doido para apresentar filho. Manda aqui, vamos apresentar, vamos crescer a família. Eu quero que você cresça nos seus negócios. Eu celebro a sua vitória. Nós somos uma igreja que nós celebramos a vitória um dos outros. Nós não estamos torcendo pelo fracasso de ninguém, porque a igreja precisa crescer como um todo, em todas as áreas. E uma coisa, a Igreja Batista da Lagoa está crescendo, viu? Vamos dar um aplauso ao Senhor por isso. A Batista da Lagoa está crescendo, irmão. Batizamos gente hoje. Teve formatura de homens. As mulheres estão crescendo. E muitas vezes você não vai ver um crescimento assim. Eu sei o que é crescimento sem substância. E já pode ir então, já está liberado. Eu sei o que é isso. Nosso crescimento é o crescimento silencioso. É o crescimento geracional. É o crescimento da família, é o crescimento da hombridade, é o crescimento no caráter, é o crescimento na oração. Como 3 horas da manhã nós vamos reunir os homens aqui para orar, durante essas 4 semanas que precede o final do ano. Nós temos que ter cuidado com o sofisma, querido. Sofisma é uma tentação, não dialoga com a tentação. Eva começou a dar ouvido, cuidado com a tentação. Jesus não orou para você não ser tentado. Todos nós aqui vamos ser tentados amanhã.
Mas Jesus orou dizendo: não nos deixeis cair em tentação. Ninguém aqui nessa noite pode dizer: eu não estou sendo tentado. Todos nós somos tentados. Jesus foi tentado, mas Jesus disse: não me deixe cair em tentação. Não negocie com a voz do tentador. A Bíblia diz que antes do mal tem a aparência do mal. Corte a aparência do mal. A palavra de Deus não é relativizada, ela é uma palavra direta, não tem curva, é sim, sim, não, não. Satanás plantou no coração de Eva o mesmo que estava no coração dele. Deixa eu dizer algo para você: as pessoas vão entregar a você aquilo que ela tem. Cuidado com alguém que está entregando lixo para você. Cuidado com alguém que está jogando você mais para baixo, que está afastando você da igreja. Cuidado com alguém que está afastando você da oração. Cuidado com alguém que está afastando você dos projetos prósperos da sua vida. Olha quem são as pessoas que você relaciona. Não deixe ser influenciado, mas influencia as pessoas por meio da palavra. Por isso que homem casado tem que andar com homem casado, porque o solteiro ele é muito livre, né? Nós não somos livres. Nós temos uma família, nós temos prestação de conta. Então cuidado, querido, cuidado. Então o primeiro sofisma foi o sofisma da serpente Eva. Agora tem um outro sofisma. Quando Caim, ele apresenta a sua oferta a Deus, Deus rejeita a oferta de Caim e Deus aceita a oferta de Abel. O outro sofisma é o sofisma que Deus preferia Abel. O que foi plantado no coração de Caim? Que Deus preferia Abel e Deus tinha rejeitado ele. Jesus tinha 12 que caminhava com ele. Jesus amava todos. E quando Judas chega até Jesus, é tão interessante que o Senhor Jesus, ele ama Judas, e Judas vê o amor na vida de Jesus. Eu acho que o grande desafio de Judas em trair Jesus é quando ele chegou e viu que Jesus tinha amor, e ele dá um beijo. Jesus olha para ele, naquela hora Jesus é direto. Jesus disse: faça o que tem que fazer agora, não demore. O que você tem que fazer agora, faça logo. Não fica demorando, não fica ruminando, faça o que tem que fazer. Foi assim que Jesus disse para Judas. Jesus amou todos os seus discípulos. Jesus não tinha discípulo predileto. Pastor é como um pai. Pai não tem filho predileto. Tem filho que é predileto ao pai, mas o pai ama todos os filhos. Jesus tinha 12, desses 12 Jesus tinha 3. Eu fico imaginando, Jesus era predileto dos 3? Não, porque Jesus tinha, esses 3 acessavam mais o coração de Jesus. E desses 3 tinha um que inclinava o rosto sobre os ombros de Jesus. Até Judas poderia colocar o rosto sobre o ombro de Jesus, mas só João colocava. João era aquele amor. Lá nós vamos ver na carta de 1 João, 2 João, ele fala de filhinhos, ele fala de amor. João acessava os ombros de Jesus. Não era Jesus falando: ô João, para todo mundo aqui, vem cá. Não. Um sofisma quando diz que Deus tem filho predileto. Um sofisma falso quando diz que a liderança tem pessoas prediletas. Isso é um sofisma. Isso é um engano para dizer que você não faz parte do coração do seu líder. Alguém pode ter algo que possa levar ele a pensar assim. Pode até ser uma atitude às vezes errada, equivocada, mas é um sofisma para afastar você da sua liderança. E deixa eu dizer algo para você: precisamos caminhar juntos. O pastor precisa tanto da ovelha, o pastor precisa tanto da oração das ovelhas, a família do pastor precisa tanto de oração. Sabe por quê, irmãos? Satanás sabe, se ele toca no líder, ele toca em toda a igreja. Por isso que o líder precisa continuar. E aqui eu e essa mulher, nós estamos debaixo de uma palavra de Deus. Essa palavra não aconteceu ontem. Essa palavra tem mais de 30 anos e ela tem se cumprido a cada dia. Nós estamos ligados no trono todo dia. Todo dia. Você precisa do seu líder para te direcionar. Você precisa do seu líder
para te apontar o caminho. Deus trouxe uma palavra para a pastora que ele ia trazer muitas lideranças. Querido, e como as mulheres têm inspirado na pastora. Não que a pastora busca isso, não que ela quer concorrer com ninguém, com nenhuma igreja. Ela é simples. E como Deus tem trazido pastoras e líderes que têm recebido daquilo que Deus tem dado, estado pertinho. Ei, preste atenção, mulher, caminhe pertinho com a sua pastora. Deus deu uma pastora por excelência. Ela não é minha esposa somente, mas ela é uma pastora, uma mulher que recebeu um dom, que ama fazer com excelência, que ama cuidar, não deixa nada afastar. O texto mostra que Deus rejeitou foi a oferta de Caim e não Caim. Deus não vai aceitar aquilo que é reprovável na sua vida. Deus não vai aceitar aquilo que é reprovável na minha vida. Mas a minha vida Deus sempre vai aceitar. Deus sempre vai amar o pecador, mas Deus não vai amar o pecado. Tem coisa que Deus rejeita na nossa vida, mas o fato de Ele estar rejeitando algumas coisas na nossa vida não quer dizer que Ele está rejeitando a nossa vida, mas algumas coisas que não estão alinhadas com a vontade dEle. É isso que Caim não entendeu, e Satanás engana Caim, dizendo: Deus rejeitou você, mas Deus aconselha Caim antes do crime, mostrando o cuidado, porque ele estava abrindo uma brecha, e essa brecha se tornaria num assassinato na família de Adão. Um irmão matou o outro. Abel matou Caim por causa de um sofisma, achando que Deus. Caim matou Abel. Eu já fiz. Não é a primeira vez que eu faço isso, viu, pastor? Acho que eu preciso de você. Caim matou Abel por causa de uma mentira de Satanás. Quantas pessoas estão matando o outro por causa de uma mentira, por causa de um engano? Deus aconselha Caim, mostrando para ele que ele deu uma abertura para Satanás agir. Mas Deus fala: arrepende, vai lá e conserta, conversa, abre o seu canal, mostra a sua dor, mostra o que te incomoda, ora, mas não deixa coisa alimentar dentro do teu coração, que está desalinhado com aquilo que é a vontade de Deus. Abre o teu coração, não permita. Cuidado, o foco é o coração e intenção, não uma preferência arbitrária de Deus. Deus é arbitrário, Deus está escolhendo o Abel e rejeitando o Caim. Não, Deus rejeitou a oferta de Caim, e Deus amou tanto Caim que Deus falou: arrepende, o desejo está sobre você, mas cabe você dominá-lo. Deus não prefere filho, Deus não tem filho preferido, Ele responde coração e atitude. Deus não preferiu Davi da casa de Jessé, mas Deus aprovou a atitude de Davi. Todos da casa de Jessé eram amados por Deus, mas Deus encontra um homem num coração, e Ele diz: esse tem coração de rei, ele pode reinar. Ele não tem um estereotipo de rei, mas para ser rei não precisa de exterior, tem que ter interior, tem que ter coração de ovelha, tem que ser valente, tem que ser corajoso, não pode ser medroso, tem que ser humilde, tem que se arrepender. Deus encontra Davi no coração pronto para receber as bênçãos dele. E deixa eu dizer, irmão, uma exortação para nós: se nós estamos debaixo de sofisma, muitas vezes nós somos impedidos de receber aquilo que Deus tem para nós. Muitas vezes nós estamos bloqueados, longe, tem um bloqueio. Deus quer trazer, Deus quer fazer, mas Ele não consegue fazer porque tem um bloqueio que Satanás colocou através de mentira, de engano, impede-nos de fluir. O terceiro sofisma, que é um sofisma muito comum que acontece. A Bíblia diz que Elias, ele chega um momento da vida dele, num estado emocional, que Elias diz: não tem mais nenhum fiel. Elias foge de Jezabel, e Elias diz: não tem mais nenhum fiel. Muitas vezes tem um sofisma de dizer: não tem mais pastor fiel. Toda liderança está corrompida.
Todo pastor é isso, todo pastor é aquilo. Todo patrão é isso, todo patrão é aquilo. Não tem mais ninguém, não sobrou mais ninguém. E muitas vezes nós temos que ter cuidado, porque esse sofisma pode nos impedir de receber anjo na nossa casa, nos impedir de ser bênção na vida de pessoas que Deus quer que nós sejamos bênção. Sabe o que Elias faz? Não tem mais nenhum fiel, tem só eu. Deixa eu dizer algo para você, mentira. Não tinha só Elias, e Deus mostra a mentira que estava na vida de Elias, e Deus disse: ainda tem milhares, 7.000 em Israel, 1 Reis capítulo 19, 18, que não dobraram o joelho diante de Baal. Elias, é falso isso, não é você, não é somente você, tem gente que luta contra você, tem gente que vence a tentação como você. Você não é o pior, você não é o mais coitadinho, a sua luta não é a maior do mundo, a sua decepção não é a maior. Teve decepções maiores e superaram. Um sofisma enganavam a falsa humildade, dizendo: sobrou só eu, não tem mais ninguém. Existe uma igreja militante, existem líderes comprometidos que têm ouvido a voz do Senhor, que têm colocado a sua vida na palavra, que têm criado a sua família na palavra, que têm sustentado pela graça de Deus, que têm buscado a orientação do Espírito Santo. Ainda tem mover de Deus nessa terra, querido, não está acabado, mesmo diante de tantas coisas, mesmo diante de tantos barulhos, existe o mover do Espírito Santo, e nós precisamos abrir os nossos olhos para isso. Elias acreditava nisso, mas ele estava equivocado. Quantos equívocos nós estamos debaixo dele? Equívoco na nossa mente, e esses equívocos são bloqueios que nos impedem de prosseguir, de conquistar aquilo que Deus tem para nós. Deixa eu dizer algo para você: Deus tem urgência em realizar algumas coisas na sua vida, Deus tem urgência em destravar algumas coisas no seu ministério, na sua caminhada, mas chegou o tempo de você pedir a Deus para trazer luz, para trazer clareza, para que você não fique preso à mentira, a engano de Satanás. Seja livre. Deus corrige a sua percepção errada, a sua visão míope, a sua visão equivocada do mover do Espírito, da obra do Senhor naquele tempo. Era desafiadora, mas Deus disse: ainda tem 7.000 Elias como você, que não são covardes como você, que está numa caverna, que está lá batalhando, que não se dobraram diante de Baal. O perigo do sofisma é achar que só você é fiel, e de achar que a sua luta é pior que todo mundo, e muitas vezes cria um complexo de exclusividade espiritual. Você cria um mundo. Já viu aquelas pessoas que estão totalmente feridas, e ela fala assim: foi Deus que falou. Ela está ferida, tem que corrigir, e ela vem com o argumento. Eu já ouvi falar demais, e tem uns crentes que falam isso sempre. Eu fico imaginando, eu falo: ué, eu que te falei, mentiroso? Falei nada, isso é coisa sua. E como que nós gostamos de colocar Deus numa confusão nossa, né, gente? Como que muitos crentes matam as pessoas em nome de Deus, ferem as pessoas em nome de Deus, machuca as pessoas em nome de Deus, fala: é por causa de Deus. E Deus está olhando: você ainda está usando o meu nome para justificar as coisas erradas que você está falando, as decisões que é sua, do seu coração, da sua vida. Por isso que nós devemos alinhar o nosso coração, querido. Por isso que nós não podemos aceitar esse sofisma. Deus mostra para Elias que o trabalho dele é muito maior do que a decepção que ele estava vivendo. Elias estava exausto, deprimido e com medo, e a percepção dele estava travada. Ei, querido, cuidado no tempo de luta, para você não celebrar as conquistas das pessoas, para você querer justificar muitas vezes, muitas coisas estão acontecendo na sua vida, debuiando suas frustrações. Vai orar, busque a Deus, alinhe, olhe. Deixa eu dizer algo para você: faça um exercício, coloca você como protagonista de algumas coisas que não estão acontecendo na sua vida. Deixa eu dizer algo para você: quando algumas coisas não acontecem na igreja, eu não fico culpando ninguém. Eu olho para mim e falo: eu sou culpado. Se eu fosse melhor, se eu fosse um pastor melhor,
se eu orasse melhor, se eu fosse mais amoroso, se eu visitasse mais, se eu cuidasse mais, se eu abraçasse mais, se eu tivesse mais sabedoria. Eu não culpo ninguém, eu me culpo, porque se eu olhar para mim eu vou melhorar, mas se eu olhar para os outros eu vou me esconder. E quantas pessoas estão escondidas, e parece que não tem um espelho, ele só consegue ver a trave nos olhos das pessoas, o cisco nos olhos das pessoas, e tem uma trave nos olhos dele. Isso é um engano, quando nós ficamos olhando somente para as pessoas e esquecemos de nós. Olhe para você, faz uma análise do teu casamento, do coração da tua esposa, faz uma análise dos teus filhos. Eu estava viajando essa semana, eu achei algo muito interessante, que eu fico olhando os pais com o filhinho pequeno, eu fico voltando, eu fico, era assim conosco, né? Vivendo uma saudade. Só tem quando começa a chorar, eu falei, essa parte eu não gosto. Os meninos começam a bagunçar, eu falei, isso aí eu não gosto, isso aí era ruim demais. Mas é tão bom ver pequenininho, tinha um pai, que a menininha começou e o pai, corrigiu ela. Ela falou, não faça isso de novo, porque eu vou te corrigir. E aí, eu estava lá, tomando café e ficando, olhando como que os pais educam. E aí a menina falou assim, eu sou um leão. Aí a mãe falou assim, você é uma leoa. Eu olhei e falei, olha como que essa mãe está didática. Essa menina pode estar ouvindo, assistindo alguma coisa aqui falando que uma leoa é um leão. E a mãe falou assim, você não é um leão, você é uma leoa, faz cara de leoa. Eu achei lindo a mãe doutrinando. E aí depois, é tão bom ter cabelo branco, porque quando você é mais jovem, você aproxima das pessoas, mas quando você tem cabelo branco, as pessoas falam, vem um senhor. Pois não, senhor, né? E aí eu falei, nossa, eu estou vendo aqui, linda a sua família, que benção. Aí eu já falo assim, eu tenho 2, mas meus 2 casaram. Eu acho tão lindo a maneira. Eu fico pensando que aquele casal, quando eu for olhar, é crente, lá de Marabá. Eu comecei a conversar com eles, e eu falei, que bênção. E aí depois, antes, eu vi uma outra família, no aeroporto, querido, estava lá, os pais no telefone, e os filhos um brigando com o outro, e o menino cutucava o outro, e brigava com o outro, e chorava, e depois o pai, para menino, e no telefone, a mãe, para, e no zap, no rolo, olhando a vida dos outros, e o filho lá brigando, e o filho, me deu vontade de ir, aí eu não fui. Você não pode exortar os outros, né? Fala, o que é que você tem a ver com minha vida? Você tem que ir só para elogiar, ele não exorta não. Para elogiar você vai, para exortar, deixa aqui. E aí sabe o que eu pensei? Tudo que o filho estava querendo é a atenção dos pais, mas ele estava lá na internet, os dois, e os filhos estavam sem celular, e um brigando com o outro, querendo atenção. Meu coração doeu por aquelas crianças, que eles queriam a atenção do pai, e não tinha, e aí depois cresce, e aí depois sabe o que acontece? Os filhos ficam longe do pai, o pai começa a chorar, perdeu a infância. E aí eu já indiquei um livro para esse outro moço, conversei com ele, vi que ele era crente, vi que ele era líder de jovem. Querido, nós precisamos remir o tempo, nós precisamos aproveitar as oportunidades. Aproveita a oportunidade para abençoar, gente. Aproveita a oportunidade para sorrir, para amar. Aproveita a oportunidade para ser bênção. Quando alguém vier vomitando as coisas, trazendo aquele odor, exorta, fala, ei meu irmão, isso aqui não é comigo, isso é com você. Eu não faço parte disso, isso aqui. Você já resolveu? Resolve. Você não resolveu ainda não? Você quer que eu te ajude a resolver? Você quer que eu leve a terça? Faz isso, não deixa ele estar no teu coração, sabe por quê? Porque essa pessoa que você acha que é tão boa, ela não é boa, ela está te matando, ela está te afastando do propósito, ela está sendo usada para plantar sofisma. Nós devemos ter cuidado. O sofisma foi desmontado quando o Senhor disse, existe um remanescente, um número maior do que você, no número maior do que você está vendo, tem algo muito maior. E eu quero finalizar dizendo, quando Pedro, ele nega Jesus, esse sofisma aí, é um sofisma muito comum, porque ele negou Jesus, porque ele era covarde, ele não tinha aquela coragem toda que ele parecia ter. Pedro, em algum momento ele foi até corajoso, de enfrentar soldados sozinho, mas quando chega um momento, onde ele via que ele poderia ser crucificado com Jesus, Pedro ficou com muito medo, e Pedro nega Jesus, 3 vezes antes que o galo cante. Sofisma de achar que você pode vencer tudo sozinho. O meu avô faleceu, pai do meu pai, e ele não foi no médico. Meu avô só foi no médico quando estava morrendo, ninguém levava aquele homem no médico. Ele precisava fazer os exames,
e ele não fez o exame. Ele precisava ir no urologista e ele não foi no urologista. Muitas vezes é o sofisma. A pastora está falando de 9h30, 10 horas da noite. 9h30, pastora. Eu vou finalizar, pastora. Estou vendo a mensagem aqui, pastora. Acaba o culto que o povo quer ir embora. Cuidado com o sofisma, pastora. Mas eu quero vir para a parte final para você. Não age pela sua força humana. Pastor, eu te amo. Ô Diva, defende a pastora. Gente, eu amo tanto a pastora. Só para finalizar, que eu brinco com a pastora, mas é tudo com a linguagem do amor, gente. Eu não exponho a minha esposa, não. Ela ama, tá? Não expõe, não. Vocês não estão acreditando em mim. Eu amo a minha esposa. Eu fico brincando com ela carinhosamente, porque eu acho que eu estou em casa, mas eu estou no culto. Eu amo ela, eu não fico falando. Teve um dia que eu falei, que eu não vou falar, porque senão vai piorar a minha vida. Mas querido, não age no seu braço. Confie no Senhor. Davi, ele imaginou que ele não precisava mais guerrear, e ele estava no lugar errado, na hora errada, e ele acabou cometendo um erro. Eu quero concluir você, que Deus amava Pedro, mas Deus queria tirar aquele sofisma do Pedro. Vamos voltar aqui. Eva, ela caiu por dar voz ao inimigo. Caim, porque ela achava que Deus gostava mais de Abel. Elias achava que ele era o único fiel. E Pedro, porque ele era covarde. Vamos ficar de pé nessa hora. Glória a Deus. Se deixasse eu pregava até 10 horas da noite. Mas eu queria que você abrisse suas mãos, feche os seus olhos. Hoje é uma palavra assim de despertamento, irmão. Uma palavra que muitas vezes ela vem como um sal que muitas vezes dói. O Espírito Santo não quer que você fique enganado, mas Ele quer que você tenha clareza na sua caminhada. Abre suas mãos, Pai. Senhor, nessa noite nós recebemos essa palavra e ela é luz para o nosso caminho. Ela é lâmpada para os nossos pés. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer a Tua vida em nós. Que o Senhor venha trazer a Tua direção a nós, como igreja, como ovelhas, como líderes, como pais que aqui estão, como marido, como esposa, como filhos. Em nome de Jesus, que o Senhor venha cuidar de cada um. Que o Senhor venha direcionar, que essa semana o Teu Espírito Santo esteja nos mostrando o sofisma, que muitas vezes nós estamos sendo influenciados por eles, que tem nos impedido de viver os Teus planos, os Teus sonhos, Senhor. No nome de Jesus. E nos leva a esse ambiente, Senhor, de cura, esse ambiente de clareza de propósito. Em nome de Jesus. Coloca